Cásteres Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix e hoje vamos falar novamente do novo episódio de Halo. Let's go! Então, esse terceiro episódio ele foca principalmente no Master Chief e ele trabalha com relação a isso durante todo o episódio, apesar de ter uma subtrama ali envolvido a Khan, mas o foco realmente é no protagonista. E por isso, esse episódio ele consegue entregar muita coisa com relação ao passado, aos sentimentos do John perante tudo que está acontecendo de novo com ele. E também mostra, né, o plano dos Covenant de colocar sua, como é que eu posso dizer, infiltrada para poder ali conseguir ter acesso ao artefato, mas o ponto é que esse episódio ele realmente se preocupa em trabalhar o John, em trabalhar sua relação com a Doutora House, com as memórias, com o desejo de ter sentimentos, de ver o mundo como as pessoas normais veem. Então eles realmente focam nisso e acertam demais. E é bastante interessante porque isso ajuda muito a desenvolver o personagem do John. E a gente nota como a cada episódio ele vai caminhando, mas de forma bem progressiva para aproximação de ter sentimentos, de revelar seu lado mais humano, já que o Grânulo impede que ele tenha essas ações, tenha sentimentos, tenha realmente até mesmo tristeza, dor, felicidade, enfim. Então é muito interessante como os episódios eles estão sabendo até o momento fazer isso de uma forma muito natural, porque não é forçado de uma vez que cause ruptura assim desnecessária. Por exemplo, digamos que o John ele tirasse o Grânulo e aí ele tocasse no artefato nesse episódio e nesse mesmo episódio ele já tivesse sua grande evolução com relação a entender seu passado e as partes emocionais, ele mudasse completamente. Então isso tiraria todo o peso de todo o processo que ele passou a vida inteira para ser um Esparta e também tiraria uma coisa muito interessante, que a gente acompanhar esse desenvolvimento aos poucos. Então, o roteiro ele acerta em realmente trabalhar isso de forma gradativa e não fica arrastado. Você realmente fica bem ali antecioso ao desenvolvimento do personagem. E isso é bem interessante porque Halo de início pode parecer muito que é uma série focada só na ação e ficção científica, já que é baseada num game que tem muita ação, um game que é muito frenético. Porém, eles se preocupam em fazer desenvolvimento e um desenvolvimento de qualidade. E como eu falo aqui direto, essa série tem um potencial para ser realmente a melhor adaptação já feita do game e com certeza, dando tudo certo, terminando como está até agora, essa primeira temporada vai ser um passo para poder esse universo de Halo se expandir mais e a gente ver uma nova franquia de ficção científica, de ação, se expandindo aí em Hollywood, até mesmo tendo derivados em filmes e outros campos, podendo até se tornar uma espécie de Star Wars dessa geração. Star Wars que eu digo é em questão de magnitude, em questão de grandeza e adaptação, não os temas porque são diferentes, apesar de algumas semelhanças que todo sci-fi costuma ter. Mas o ponto é que essa série ela tá fazendo uma coisa muito legal, que ela respeita a base dos games, ela pega ali o essencial com relação à mitologia do Master Chief, a Cortana, a relação com a Doutora House, o John, todo esse aspecto político e científico, mas ela tem sua própria identidade, ela traz suas próprias adaptações. Então é muito interessante porque não adianta você pegar só um game e fazer 100% igual, porque aí você não precisaria ter série. E não é esse o caso. Eles realmente estão contando uma história nova, eles estão contando um novo modo de você enxergar a perspectiva do Steve, enxergar todo esse universo, e isso ajuda a enriquecer, a expandir. E novamente eu tenho que elogiar os efeitos especiais, porque ao que parece aquela disparidade no primeiro episódio, ele realmente parou, morreu. No piloto, a gente teve uma questão de efeitos especiais um pouco mal feitos, um pouco sem refinamento técnico, porém no segundo episódio isso foi corrigido e agora no terceiro também todas as partes que envolvia CGI, envolvia questão de espaço e os alienígenas, né,
os alienígenas ali, a sua estrutura tentaculosa e tudo isto, eles combinam efeito prático com maquiagem e CGI de uma maneira que realmente te traz bastante naturalidade. Você não tem que ligar a descrença para poder se conectar com a história. Você consegue realmente viajar ali muito bem. E, como eu disse, está sendo uma viagem muito interessante, esse desenvolvimento do John, bem gradativo. Achei muito legal que esse episódio ele teve pouquíssimo, ele não teve ação, para falar a verdade. Ele foi total em desenvolvimento, e isso é muito legal, porque quando você traz esses temas logo nos primeiros episódios, você já indica que dificilmente o final da temporada vai ser apressado. Por quê? Porque você se preocupou em desenvolver cada parte importante da série, da história no início. Então, quando chega nos momentos finais, você tem que fechar as pontas, mas sem aquela pressa, sem aquela correria para dar aprofundamento, sem aquela correria para poder a gente entender o que está acontecendo ali. Então, é muito legal quando você já traz todo esse desenvolvimento do John nesse episódio. E muito provavelmente no quarto a gente já vai ter uma pegada diferente, porque a gente viu que a Khan agora com o Soren tá partindo para Madrigal. Ela tá com o objetivo de tentar resistir, de tentar salvar o seu planeta. O John, ele tá cada vez mais descobrindo coisas. Ele vai em busca do planeta do Erinidos para poder saber do seu passado e o segundo artefato. E aí o assistente da Doutora House comenta que caso ele tenha acesso a esse artefato, ele pode descobrir toda a verdade. E aí a Doutora House traz a questão que a Cortana vai impedi-lo. Mas será que vai impedi-lo? A gente muito provavelmente vai ter toda essa questão desse conflito entre o que o John quer fazer, o seu contato com o artefato, e a Cortana. E você nota, outro ponto também muito interessante, é que a relação da Cortana com a própria Doutora House já começou bem difícil, né? Porque a Cortana foi criada para um objetivo, ela tem toda uma inteligência extremamente alta e competente, então ela consegue pegar todos esses aspectos muito mais fácil do que o humano até. Então ela já percebeu que a Doutora House está querendo usar ela nesse momento como um peão e fora da sua matriz. E o John, ele não está tão receptivo à questão de ter a Cortana ali o auxiliando. Então meio que a Cortana ela já está se sentindo, como é que eu posso dizer, insatisfeita com relação ao seu propósito ali. E aí que tá a grande questão. Será que quando a Doutora House quiser impor que ela faça algo, que ela vá lá controlar o John, ela vai querer fazer? Porque ela avisou todo esse tempo. E pode acontecer também o que? Ela entender o lado do John, ela tomar um lado. Se ela tomar um partido, quem é que vai impedir? E se ela virar uma aliada do John? Então tem toda uma questão muito interessante. E o outro ponto alto da série é que ela realmente conta com um elenco muito bom. As atuações elas são todas bem competentes, naturais. Todas as pessoas que estão ligadas ao cerne principal da história conseguem nos entregar um carisma bem característico dos seus personagens que realmente te faz ter interesse por cada um ali. O próprio Pablo, que faz o John, o Master Chief, ele consegue realmente fazer essa figura toda emblemática, toda passada pelo processo de deixar de ser um ser engessado e programado, que teve a vida toda tendo ordens do que fazer e não tinha nenhuma ligação com sentimentos e emoções, se tornando agora mais humano, tendo como início a experimentar sensações. Então ele consegue realmente fazer essa atuação, e a gente vê aqui nesse terceiro episódio como a interpretação dele evolui conforme a jornada do John. Nesse episódio, o John tira o grânulo e ele vai para um lugar que ele nunca tinha ido antes, e ele tem sensações novas. Ele ouve uma música pela primeira vez, tendo a oportunidade de realmente sentir a música. Ele vê um cachorro, então ele fica ali experimentando o mundo à sua volta, as sensações, e isso faz com que desbloqueie coisas que ele nunca tinha sentido. E o Pablo, ele realmente consegue passar essa sensação do personagem para a gente. Então tudo isso combinado, efeitos especiais de qualidade, roteiro realmente competente, conseguir trabalhar tudo o que tem que trabalhar de uma maneira natural e bem gradativa quando preciso,
E aí, quando parte para ação, a direção junto ao roteiro consegue entregar uma experiência interessante, frenética, junto às atuações, nos entrega realmente um material muito, mas muito bom. Então, novamente, eu só tenho a elogiar Halo. É um grande acerto da Paramount. Eu espero que continue investindo e que esse universo continue se expandindo com essa qualidade daqui para frente. Você já assistiu o episódio? Gostou da minha review? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa notificações para poder ficar ligado em tudo que acontece na cultura pop. Me segue nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, e lá você vai ter tudo, mas tudo mesmo sobre o mundo nerd. Então, sem mais delongas, até a próxima, como deve ser.